faço parte do grupo de trabalhadores da Casa Espírita Caminhos da Redenção e mais uma vez eu estou aqui hoje para nós refletirmos sobre as parábolas de Jesus. Mas antes, como sempre, nós vamos agradecer ao nosso Pai Celeste por todas as bênçãos que Ele derrama sobre cada um de nós todos os dias, nos propiciando buscar o equilíbrio, a harmonia, para que nós tenhamos condições de realizarmos as tarefas para as quais nós fomos convidados na vinha do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre caridade. E tem um texto que eu queria ler, que está aqui no livro Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier, que diz o seguinte: com caridade, todas as nossas coisas sejam feitas com caridade. Essas palavras são de Paulo, está no 1 Coríntios, capítulo 16, item 14. E diz o seguinte: ainda existe muita gente que não entende outra caridade, além daquela que se veste de trajes humildes, aos sábados ou domingos, para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se, ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Paulo indica que a caridade, expressando amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as potências do Espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque há caridade em falar e ouvir, há caridade em impedir e favorecer, há caridade em esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas nos serviços do bem supremo. Cada pessoa, como cada coisa, necessita da contribuição da bondade de modo particular. Homens que dirigem ou que obedecem reclamam-lhe o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus em que se encontram. Sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade, gerando complicações. Desempenha tuas mínimas tarefas com caridade, desde agora. Se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento, em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. Há pedras e espinheiros, fixa-te em Jesus e passa. Então, isso é caridade. E nós precisamos prestar atenção. E hoje, nós estamos aqui para fazer a nossa reflexão sobre as parábolas de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a parábola do bom samaritano. Frequentemente, os doutores da lei, eles provocavam Jesus para ver se ele caía em contradição e aí denegri-lo perante aqueles que o seguiam e que o ouviam maravilhados. Um dia, um desses doutores da lei, fingindo desconhecer o que estava escrito na lei, perguntou: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus
conhecendo a intenção do sacerdote, perguntou a ele: o que é que está escrito na lei? E o doutor da lei lhe respondeu: amarás a teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus então lhe disse: fazei isso e viverás. Mas o doutor da lei não se deu por vencido e voltou a perguntar: mas mestre, quem é o meu próximo? E Jesus então lhe contou uma história que eu vou ler para nós nos situarmos, que é a parábola do bom samaritano. Deixa eu achar aqui onde é que está, que eu estou meio perdidinha aqui, mas está aqui. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu no meio de assaltantes, que após havê-lo despojado dos seus bens e espancado, foram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia por esse caminho um sacerdote. Viu-o e passou ao largo e foi-se embora. Igualmente veio um levita, atravessando esse lugar, viu, mas resolveu também seguir o seu caminho. Porém, certo samaritano em viagem chegou junto dele, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximou-se, cuidou de suas chagas, derramando óleo e vinho, e depois colocou-o sobre o seu próprio animal e conduziu à hospedaria e continuou lhe dispensando cuidados. No dia seguinte, pegou 2 denários, levou até o hospedeiro e disse: cuida dele. Se gastarem mais algumas coisas, quando eu retornar, eu te recompensarei. Após contar essa história para o doutor da lei, Jesus perguntou para ele: qual dos 3 usou de misericórdia para com aquele que tinha sido atacado pelos assaltantes? Na verdade, ele falou: na sua opinião, qual daquele que usou de misericórdia com aquele que tinha sido assaltado? E o doutor da lei não teve dúvida e respondeu para ele: aquele que usou de compaixão, que se condoeu daquela pessoa, daquele próximo que estava em necessidade. E Jesus então disse para ele: vai também tu e faze o mesmo. Isso está em Lucas capítulo 10, itens de 29 a 37. E aí fica a pergunta: por que Jesus teria feito essa escolha para exemplificar a sua lição moral? Nós sabemos que os samaritanos são aqueles dissidentes de Israel que acabaram tendo que ir para um outro local e, como eram os samaritanos, chamou-se Samaria, porque eles tinham a mesma origem, a religião, tanto dos samaritanos como dos judeus, a origem da religião era a mesma. Mas eles tinham profundas divergências no trato com a lei, da forma como deveria ser conduzido aqueles ensinamentos. Os judeus, eles se sentiam tradicionalistas na religião e achavam que os samaritanos, eles eram hereges, porque eles não seguiam os rituais da religião. E achavam que eles eram menores, digamos assim. E Jesus utiliza exatamente
a figura do samaritano para demonstrar que o que realmente importa são as ações e não apenas a devoção às cerimônias e aos rituais. São atos concretos e não apenas palavras vazias, sem obras. Então Jesus deixa claro que quem realmente agiu com compaixão e com misericórdia não foram o sacerdote nem o levita, mas sim o samaritano. Então vamos transportar tudo isso para o campo da espiritualidade e nós vamos encontrar o viajante ferido. O que ele simboliza? O viajante ferido, ele simboliza todos nós, a humanidade, que num momento qualquer seremos o próximo do outro. E o sacerdote e o levita? São aqueles que se esperava muito deles, por causa do conhecimento da lei e por se julgarem compromissados com a lei mosaica, mas que, no entanto, eles deixaram desvalido a sua própria sorte. Então, eles simbolizam parte da humanidade que já conhece os ensinamentos da lei, apreciam esses ensinamentos, esses princípios, mas em teoria, porque eles ainda se apresentam muito orgulhosos, egoístas, sem amor no coração. E evitam se envolver em problemas, interesses que tiram das suas atividades principais aquelas que eles julgam serem mais importantes. Ou seja, primeiro eu, depois o outro, não importa em que situação esteja. Então a religião para eles não passa ainda da prática exterior, não é vivenciada no dia a dia com obras e atitudes positivas. E o samaritano? O samaritano, ao contrário, ele teve uma postura completamente diferente. Ele encontrou alguém que ele não conhecia, um homem sem nome, mas reconheceu nele um semelhante necessitado. E o socorreu, e fez tudo o que estava ao seu alcance, tanto na parte material quanto moral. O samaritano, então, ele simboliza a outra parte da humanidade que já compreende a lei e busca exercitar os seus ensinamentos. Jesus deixa claro nessa parábola que a prática da caridade é o nosso aprendizado essencial. Kardec expõe no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, que Jesus não faz da caridade uma das condições de salvação, mas a única condição de salvação, deixando claro para nós que nós devemos aprender a agir como o samaritano, enxergar em todos os semelhantes um irmão que sente, que sofre e que ama como nós. E aí evitaremos então preconceitos, discriminações. O próximo é qualquer pessoa que necessita da nossa ajuda, do nosso sorriso, da nossa palavra, do nosso amparo, do nosso abraço, do nosso estímulo e da nossa solidariedade. A prática da caridade está ao alcance de todos nós. Basta nós observarmos no dia a dia quantos recursos, quantas bênçãos nos são disponibilizadas, são colocadas ao nosso alcance, para que, agindo dentro dos princípios da moral cristã, possamos conviver
fraternalmente com os nossos semelhantes, amando-os conforme ensina o Evangelho de Jesus. E também, como bem entendeu André Luiz, que ele tem uma fala que esclarece assim bastante. Ele diz que Deus é o caminho, mas entre você e Deus, o próximo é a ponte, deixando claro que para nós chegarmos até Deus, nós precisamos do outro, porque ele é a ponte que nos liga a Deus. Caridade. Querer fazer para o outro aquilo que se quer para si. Cada criatura é uma oportunidade bendita de nós externarmos o nosso amor a Deus, fazendo com que aquele outro possa se sentir acolhido por nós. Todos os segmentos religiosos, eles têm um lema para desenvolver e para trabalhar. A doutrina espírita utiliza a máxima: fora da caridade não há salvação. Mas o que é salvação? Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Então, logicamente, nós temos aflições, nós temos dificuldades, nós temos doenças, nós temos tribulações e desilusões. Todos nós, nesse mundo de provas e expiações, nós estamos sujeitos às vicissitudes. No entanto, quando nós conseguimos compreender que existe uma lei maior de causa e efeito, e que, portanto, existe uma razão justa para as nossas dificuldades, para os nossos problemas, mesmo que essa dificuldade ou que essa causa justa seja momentaneamente desconhecida por nós, nós nos sentimos consolados. Começamos a compreender o alcance do Cristo Consolador, que diz: vinde a mim, todos vós, que estão cansados sob o peso do fardo, e eu vos darei o descanso. Mesmo ainda nesse mundo de provas e expiações, se nós confiarmos em Jesus e nos resignarmos à vontade divina, o peso do nosso fardo, o peso do mundo já não nos oprime tanto. Isso é salvação. Por outro lado, pelos ensinamentos da lei de amor, nós sabemos que quando nós deixarmos o plano físico, a nossa vida futura será o resultado das nossas escolhas e das nossas ações. Então, se nós agimos egoisticamente em relação aos nossos semelhantes, se nós agimos com frieza diante da dor do nosso semelhante, do nosso próximo, a nossa vida futura, nós vamos ter dor e ranger de dentes. Mas, se nós praticarmos a caridade, segundo os ensinamentos de Jesus, nós teremos encontrado o verdadeiro caminho e vamos receber a recompensa, que diz que a cada um conforme suas obras. Isso é salvação, isso é caridade, e só depende de nós. Está ao nosso alcance, independente de credo religioso ou da religião que cada um professa. Isso compete a cada um de nós. E para encerrar, eu queria ler no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens sobre a terra
e no céu. Sobre a terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. E no céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Fazei, pois, que ao vos vendo se possa dizer que o verdadeiro espírito e o verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa. Porque todos que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertence. Então, depois dessa nossa reflexão a respeito de caridade, a respeito de amor ao próximo, eu queria pedir a cada um que ouviu nossa reflexão de hoje, que no final do dia, depois de nós encerrarmos os nossos afazeres, naquele momentinho onde a gente se liga ao Pai Criador através da prece sincera, que cada um possa fazer uma aferição de como está a nossa condição em relação ao exercício da caridade. Será que eu ainda ajo como o sacerdote e o levita? Ou será que eu já dou os primeiros passos buscando o aprendizado do samaritano? Ou será que eu já sou capaz de ter a mesma compreensão do bom samaritano que já busca auxiliar aquele próximo que eu não conheço, mas que eu percebo que ele está precisando de ajuda e de socorro? Que cada um possa perscrutar ali dentro da sua intimidade e responder com verdade e tomar a atitude que precisa. Que Jesus continue derramando sobre nós as bênçãos que pode nos auxiliar, inclusive, na nossa reflexão. Que assim seja. Muito obrigada.